Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nós temos dois avisos muito importantes. O primeiro diz respeito à dificuldade dos últimos dias e como as pessoas se tornariam. O segundo diz respeito ao nosso comportamento. Nós, os que cremos, o que devemos seguir e permanecer e perseverar. Primeiramente, no capítulo 3, no versículo 1, 2, 3, 4, nós vamos ler assim. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos ou enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Portanto, este é o aviso de como as pessoas seriam nos últimos dias. Isto tornará a vida cristã difícil. E ele chama isto de tempos difíceis. Veja que no versículo 1 é dito como um aviso. Se Timóteo já recebia este aviso, quanto mais nós que estamos muito mais perto do tempo do fim. Ele diz que sobrevirão tempos difíceis. A questão é que todas as coisas se tornarão difíceis porque as pessoas serão difíceis de lidar com elas. A razão disto é como os homens serão. Diz o versículo 2 que as pessoas serão egoístas, isto é, pensarão mais em si do que em todas as coisas. Serão arrogantes, desobedientes, sem afeição, implacáveis, isto é, sem misericórdia. Serão caluniadoras, isto é, falarão algo sobre os outros que não sabem se é verdade. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Poderíamos nós ficarmos admirados com as pessoas inimigas do bem, mas isto é uma profecia do Espírito. O que devemos fazer e qual deve ser a nossa atitude diante de tudo isto? Aí ele diz no versículo 10 do capítulo 3, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. No versículo 11. Versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Bem, cada um de nós devemos perceber como o apóstolo, cheio do Espírito Santo e com revelação do céu, orienta. Timóteo devia seguir de perto o ensino do apóstolo. O ensinamento dos apóstolos é por meio do Espírito Santo e é a base da vida de todo cristão. Recordamos e falamos que o Espírito Santo é aquele que traz tudo o que Cristo é para a nossa alma. Portanto, nós devemos seguir o ensino, o procedimento. Como deve ser o nosso procedimento nesses últimos dias? Dias difíceis. Difíceis por causa da corrupção religiosa. Difíceis por causa da incredulidade. E aquilo que os homens se tornam por causa da incredulidade. Veja que
também é para nós seguirmos o propósito de uma vida de fé, a longanimidade. Devemos pedir ao Senhor para sermos longânimos e sabermos esperar na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque os dias são maus e os tempos são difíceis. Louvamos o Senhor pelo seu aviso, e nós devemos estar atentos nestas situações, para que possamos ser mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja que no versículo 11, o apóstolo menciona as suas perseguições e os seus sofrimentos. Hoje, em muitos lugares de falsas igrejas e falsos mestres, não se fala em sofrimento. Não se pode falar em crentes que sofrem, porque pregam somente o lado positivo. Enquanto estivermos nesta terra, num corpo morto e no meio de uma geração perversa e maligna, nós devemos estar atentos para que possamos ouvir a voz do Espírito. E que diz o Espírito? Vamos repetir o versículo 10 do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, meu propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Amor e perseverança. Para vencermos todas estas coisas, devemos perseverar. Jamais olharmos para trás, mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, estejamos firmes, olhando como está escrito, pela consolação das Escrituras, pela presença do Espírito, pelo seu falar, pelo seu amor, pelo seu ensino, estejamos cada vez mais firmes no Senhor, na sua força e no seu poder. Assim, venceremos os momentos e os tempos difíceis. Venceremos por causa da fé que nos foi dada em Cristo Jesus. Louvamos o Senhor por isto e que possamos perseverar. E assim nós alcançaremos a vitória. Esta será nossa alegria e nossa porção por toda a eternidade. Amém.